Os carrapatos podem transmitir doenças graves e colocar em risco a saúde dos animais de estimação. Por isso é importante a prevenção, que envolve desde o uso de medicamentos adequados até a higienização dos ambientes onde cães e gatos circulam. A prevenção contra carrapatos é fundamental para evitar doenças graves em animais de estimação e em seres humanos. José Neto, veterinário, explicou quais os riscos que os carrapatos oferecem para os animais e também para os humanos e como podem se manifestar as doenças. Então, os carrapatos eles podem transmitir aí algumas doenças, né? Algum protozoário e outras bactérias, tá? Para os animais são hemoparasitas, né? Então consomem as células do sangue, tá? Então a gente tem aí quadros de hemorragia, de inapetência, né? Alguns têm febre, enfim, são variados aí os sinais clínicos dos animais, tá? Mas a doença, quando ela não é tratada de forma corretamente, ela pode ser fatal para o animal, precisando aí de internação e até mesmo uma transfusão de sangue aí como terapia complementar do tratamento, tá? Ehrlichia, Babésia e Anaplasma são as doenças mais comuns que a gente pega aqui, tá? Babésia, um protozoário, Ehrlichia e Anaplasma, bactéria, tá? Não tem tanto risco aí para os humanos. Então, assim, via de regra, são doenças isoladas do que a população aí tem chance de ser contaminada, tá? Nenhuma dessas três aí tem caráter zoonótico, tá? E então são, igual o pessoal fica preocupado aí com carrapato estrela, doença do carrapato aí da capivara, enfim, são doenças distintas. Falando aí um pouco das doenças, né? Como eu falei, Ehrlichia e Anaplasma bactéria, a gente trata aí com antibióticos, né? E o protozoário Babésia a gente trata com antiprotozoário, tá? São tratamentos aí que eu falo indivíduo dependente, não tem receita de bolo, tá? O paciente tem que passar por uma consulta, não automedique o paciente aí por receitas de Google, ChatGPT, tá? Porque cada paciente, hoje principalmente o que eu tenho visto, não tem uma cronologia certa, o que a gente fala, não tem uma fisiopatologia que os pacientes têm respeitado, tá? Cada paciente tem manifestado de um jeito, tá? E são doenças que têm características de serem latentes. O que é isso? Ela fica um tempo ali no organismo sem trazer efeito clínico nenhum para o paciente. E quando por motivos, né, multifatoriais o paciente vem a ter um declínio na saúde imunológica, essas doenças ativam e começam a manifestar clinicamente, tá? Então, assim, a maioria dos pacientes podem ter contato, né, com uma picada de carrapato que seja, transmitiu a doença, essa doença ficar ali quietinha. E aí, às vezes, por outros motivos, ter aí uma verminose ou a tosse canina aí que a gente tem pegado muito, enfim, alguma coisa que dá esse desequilíbrio imunológico, essa doença pode ativar, tá? É muito comum eu pegar essas doenças aí, às vezes eu estou fazendo um check-up, tá? Um check-up aqui para uma cirurgia eletiva, tá? E a gente vê algumas alterações que indicam aí, talvez a presença dessas doenças, tá? Então vem de forma assim, que a gente chama de achado clínico, tá? E aí a gente investiga e muitas das vezes está positivo. E aí a gente faz vários exames, tá? Para saber a hora de tratar e como tratar, tá? Como eu puxei um gancho um pouco para a cirurgia, tá? É essencial que principalmente para cirurgias eletivas aí, castração, né? Que é mais comum na nossa rotina aí, principalmente aí nesse cuidado aí pré-anestésico, né, que é esse exame que a gente faz, qualquer suspeita que tenha aí uma doença do carrapato, tá, seja por trombocitopenia, que é a queda da plaqueta, ou hematócrito baixo, ou uma leucopenia, ou uma leucocitose, enfim, qualquer alteração que seja, faça exame para descartar a possibilidade de doenças crônicas aí, como as doenças do carrapato, tá, para entrar com o paciente rígido,
tá? Porque a própria anestesia, tá? Ela tem algumas características que mexem com o sistema imunológico. A própria anestesia pode, falando de grosso modo para vocês entenderem, a própria anestesia pode favorecer o ambiente para essas doenças fazerem, né, a sintomatologia clínica no paciente. Às vezes você vai entrar para um bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia letiva, pós-operatório você vai lidar aí com uma manifestação clínica de uma doença que foi subdiagnosticada, tá? É crucial aí ter esses cuidados. Neto orientou quais são as principais formas de prevenir os carrapatos em pets. A principal forma de prevenção aí a gente tem no mercado vários produtos hoje, muitos com resultados aí excelentes para o controle. A gente tem coleira repelente, então assim, é usar coleira, é fazer o uso certinho das medicações. A gente tem medicação que dá uma cobertura aí por 3 meses, outras por 35 dias, então assim, claro, cada um cabe aí na sua condição, mas sempre está fazendo controle. Itaúna é uma área endêmica, a gente tem pegado bastante caso aí de relíquia, é uma doença de rotina mesmo, eu falei, às vezes num check-up de rotina a gente pega aí, então tem que tomar esse cuidado, porque prevenir é sempre melhor do que tratar.